louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Glórias a ti, Senhor Deus. Amém, Senhor Deus. Glórias a ti, Senhor Deus. União fraternal. Glórias a ti, Senhor Deus. Ó grande Deus, glórias a ti, Senhor Deus. Glória a Deus, Senhor Deus. Salvação, teu é o mar.
Amém, Senhor Deus. Os anjos proclamam glórias a ti, Senhor Deus. Glórias a ti, Senhor Deus. Eu pedia já a um irmão para louvar, glorificar o nome do nosso Deus. Glórias a ti, Senhor Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. Tu és soberano. Convidava a igreja a ficar de pé. Glória a Deus. Amém.
irmãos, a paz do Senhor. Atos 2, 42. Atos 2, 42. Vamos ler juntos? Comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, continuamos hoje a falar sobre a igreja. O que é ser igreja, o que é viver como igreja, procurando um aperfeiçoamento. Nós estamos sempre em crescimento. Nunca podemos dizer que atingimos já um estágio de entendimento completo, estamos a ser aperfeiçoados. E hoje nós vamos falar sobre a igreja, tendo sempre como modelo a igreja apostólica, a igreja primitiva. E nós lemos aqui um texto que já é muito nosso conhecido, já foi o lema até de um ano, que é este versículo 42, que mostra alguns dos segredos da igreja que a levavam a ser uma igreja viva, uma igreja que crescia muito, uma igreja onde o Espírito Santo estava a operar, uma igreja da qual dava gosto pertencer, ou à qual dava gosto pertencer. Então nós vamos hoje falar apenas aqui de um ponto, que é comunhão. Nós lemos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, temos já entendido muito bem isto. Uma igreja não pode sobreviver se não estiver alicerçada sobre um entendimento doutrinário muito claro. Então, a nossa doutrina é a doutrina dos apóstolos. Tudo aquilo que vem depois dos apóstolos, a nós não nos interessa. Então, todas as tradições que vieram, nomeadamente através do desenvolvimento da igreja, chamada Igreja Imperial, no século IV, depois a formação da Igreja Universal, ou Católica quer dizer universal, com a sua mistura do poder religioso com o poder político, isso para nós não tem nenhum interesse. O nosso modelo é da Igreja Apostólica. A simplicidade da Igreja, uma simplicidade até assim desarmante, porque nós não vemos assim uma estrutura. Hoje as pessoas, quando falam de igreja, é uma coisa assim muito, às vezes muito complicada. E a igreja aqui era, de facto, tão simples. Quando nós lemos aqui estas coisas, perseveravam em quê? Na doutrina, na comunhão, partir do pão, nas orações. O que é que isto tem de extraordinário? E, no entanto, a igreja multiplicava-se e esta igreja, aparentemente tão frágil, ela venceu tudo o que havia para vencer e foi perseguida. E ela derrotou tudo. Derrotou, inclusive, o fortíssimo Império Romano, que perseguiu em 10 vagas de perseguições, perseguiu terrivelmente a igreja. A última vaga por um imperador chamado Diocleciano, que pensou que tinha acabado com os cristãos. E, coitado, passado algum tempo, veio um outro imperador, chamado Constantino, que, para mal ou para bem, acabou com as perseguições aos cristãos e decretou que o cristianismo, a partir dali, seria a religião do Estado. Isso também não foi uma coisa boa, não é? Nós sabemos. Mas as coisas viraram-se assim de repente, uma igreja fraquinha, uma igreja que não tinha nada, não tinha assim, líderes extraordinários, não tinha marketing, não tinha publicidade, não tinha internet, não tinha nada. E, no entanto, esta igreja era uma igreja gigantesca, de força espiritual, de poder, de graça. Então, meus irmãos, o nosso modelo é esta igreja. O que é que nós podemos aprender com ela? Então, hoje vamos falar sobre comunhão. Os irmãos sabem que o Novo Testamento foi escrito em que língua? Vou dar 3 hipóteses: inglês, francês e grego. Hã? Grego. Okay. Os irmãos já sabem alguma coisa, não é? Muito bem. Então, a língua grega, o ideal é que nós aqui estivéssemos todos a ler o Novo Testamento na língua grega.
coisa que é muito difícil. Então nós temos que ter uma tradução, e às vezes as traduções são... E a palavra original que nós traduzimos aqui, os tradutores puseram aqui em português, comunhão, no original é uma palavra que é koinonia. Koinonia. Koinonia é uma palavra que em grego quer dizer muita coisa. Quer dizer ter comunhão, mas quer dizer também participar, partilhar, ser parceiro, ter comunhão, estar de acordo. E esta palavra aparece 9 vezes no Novo Testamento. Aparece também em Coríntios, quando diz, não é o cálice que nós abençoamos, a comunhão no sangue de Jesus, a comunhão no sangue. Então nós, quando bebemos do cálice da ceia, é a comunhão que nós temos no sangue. Nós temos uma comunhão baseada em quê? Assim, no sangue. Não é? Depois, ainda em Coríntios, diz, nós partimos o pão na comunhão do corpo. Então, participamos do mesmo corpo. É a mesma palavra, koinonia. Depois, em 2 Coríntios, diz que comunhão tem a luz com as trevas. Agora é no sentido negativo. Como é que a luz e as trevas podem ter alguma comunhão? Ainda em 2 Coríntios diz que o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. A comunhão quer dizer que nós podemos participar da bênção do Espírito. É comunhão neste sentido. Nós participamos da bênção do Espírito. Mas depois, em Filipenses, o apóstolo diz que fala aos Filipenses e menciona a sua participação no Evangelho. Participação é a palavra portuguesa que foi usada para traduzir. Participação, mas no original é também koinonia. Então, participar no Evangelho é ter uma parte, nós sermos agentes, participantes, ativos. E a palavra é comunhão. Depois também, ainda em Filipenses, a comunhão do Espírito, já falamos. A comunhão da fé, em Filemon. E depois temos um texto muito conhecido que fala que através do sangue de Jesus nós temos comunhão. E a nossa comunhão, diz João, e a nossa comunhão é com o Pai. Até mas comunhão é uma palavra assim que tem muito, um sentido assim muito abrangente. E o que é que quer dizer comunhão no sentido da igreja? O que é a comunhão? Comunhão na igreja. E nós temos falado aos irmãos que uma coisa que o Senhor já nos ensinou é que nós, a igreja, não é um lugar que a gente frequente. Assim, qual é a igreja que tu frequentes? Eu frequento a igreja dos congregados. Não é? Pessoas que frequentam a igreja. Eu é dos capuchinhos, não sei se existe, deve existir. Eu é da Senhora do Ó, etc. E nós não vamos dizer, eu frequento a igreja Maranata. Não, é frequentar a igreja Maranata, irmãos. É muito mau gosto. Há igrejas melhores para frequentar. Nós somos a igreja não se frequenta. É como se eu dissesse, olha, eu tenho mulher, 2 filhos, eu frequento esta família. Mas a minha mulher ia-me pôr fora de casa. Deixava de poder frequentar a minha casa. A gente não frequenta a família. A gente pertence à família. Nós não frequentamos uma igreja, nós somos a igreja. E nós que vimos da religião, nós ainda não temos muito bem esta ideia de que a igreja não tem nada a ver com um edifício. A igreja não é um edifício. Se houvesse aí uma lei, como infelizmente já houve em muitos países, que proibisse os edifícios como este, eu pergunto, a igreja de Gaia continuava a existir sem esta sala? Sim ou não? De certeza? Não, os que frequentam a igreja já não tinham mais onde frequentar. Chegavam aqui, olha, vou para os congregados, não, porque aqui não dá. Muito bem, então, meus irmãos, a igreja é uma família. E é neste sentido que nós temos comunhão. Então, comunhão implica várias coisas. Uma coisa muito simples, que numa igreja, quando ela cresce um pouco mais, começa a ser mais difícil. Comunhão implica nós conhecermos-nos uns aos outros. Está certo? Então, levanta-te, Filipe. Quem é que conhece este irmão aqui? Levanta o braço, quem conhece este irmão? Nem metade. Não, mais um bocadinho. És popular.
Pode sentar-te. Querem que eu continue? Às vezes nós não conhecemos os irmãos. Quer dizer, é um bocado complicado. Não, mas pastor, mas é tanta gente. Pois, por isso é que nós temos aquilo que eu falei há 8 dias, nós temos que arranjar uma maneira de estarmos juntos em grupos mais pequenos. Nós temos os grupos de assistência, que têm que funcionar bem. O grupo de assistência é um grupo de comunhão, onde nós temos de nos conhecer uns aos outros, senão falhamos num dos objetivos e dos alicerces da igreja. Outra coisa, não é só conhecer os irmãos. Eu hoje já conheço, o pastor disse que ele se chama Filipe. Sim, mas os irmãos sabem quem ele é. Hoje, depois eu pago com um café. Os irmãos sabem quem ele é. Hã? É casado ou solteiro? Isto sabiam. Sabiam. O que é que ele faz na vida? Não, isso aí já é escovilhice, não é? Não, também é saber. Então, irmãos, nós quando falamos em comunhão, a Igreja Apostólica, ela reunia-se em muitos lugares, muitas vezes nas casas, nos lugares, enfim, onde Paulo foi orar numa praia, não havia salas, obviamente. Mas, sobretudo, nas casas, havia muitas igrejas nas casas. As pessoas conheciam-se umas às outras. As pessoas se falavam umas com as outras. As pessoas também colocavam os seus problemas. Então, comunhão implica também orar pelas pessoas, mas orar com conhecimento. Orar sabendo qual é o problema. Eu fiquei muito sensibilizado porque, como os irmãos sabem, o nosso pai tem estado bastante doente, já está bastante doente há vários anos. E já o deram por falecido umas 3 vezes. Mas é uma lição que nós estamos a aprender, nós família e todos os irmãos, que Deus não olha para os velhinhos como nós. Nós queremos despachar os velhinhos. Deus não. Ele chama no tempo que Ele tem. Então, quem está aqui mais velhinho, tenha calma, não se apresse, assim, eu já tenho a mala feita e tudo. Não, calma, porque o seu tempo, às vezes há um mais novo que não tem a mala feita e devia estar, porque já vai embora mais cedo. Então, nós temos que orar pelos irmãos. Uma coisa boa, saber que há irmãos que oram por mim. Há irmãos que oram pela minha família. Irmãos, isto é uma coisa maravilhosa. Eu vou dizer, é muito melhor do que os irmãos virem aqui ouvirem uma mensagem. Eu hoje fui ao culto. Graças a Deus é importante, mas não pode ser só isso, ouvir mensagens. Tem de ser uma experiência de vida. Então, oração. Comunhão tem a ver também com trabalhar juntos. Trabalharmos juntos com os irmãos. Hoje nós temos em desenvolvimento um trabalho que, se nós o fizermos bem, é uma bênção. Um trabalho de visitação. Sempre foi feito. Mas agora nós estamos a procurar aumentá-lo. A ideia é que todos os irmãos que queiram trabalhar possam fazer alguma coisa. E uma delas é visitar os enfermos. Não é? Aprender a visitar os enfermos. Ontem um amigo do nosso pai foi visitá-lo, esteve lá 1h30. Eu pensei, meu pai não morreu no hospital, vai morrer com a visita. Mas, graças a Deus, aprendendo. Ninguém faz uma visita a um doente 1h30. Temos que aprender, não é? Aprender. Quanto tempo? 10, 15 minutos, mas não pode faltar oração. Ler uma palavra. Não há nada que console mais uma pessoa que está doente do que ler a palavra. Uma oração. Se houver dons, então aí, o que é que o Senhor falou? Uma maravilha. Todos os irmãos podem ser usados. 2 irmãos, 3 irmãos podem ir fazer uma visita. Mas eu ainda não sei como é que se faz, mas o irmão vai com outra pessoa que já sabe. Então, uma vez por mês, fazer isso uma vez por mês, é comunhão, é trabalhar na koinonia, na comunhão. Sofrer com os irmãos. Há uma experiência interessante que, num grupo, numa igreja pequena, uma igreja muito pequena, teria 15, 20 pessoas, uma irmã foi declarada com cancro. E o obreiro chegou à noite à igreja e disse, irmãos, temos de orar porque a igreja está com cancro. A igreja está com cancro. É interessante, não é? Eu acho que foi um lapso, mas
Mas é verdade, porque de facto era a igreja toda que sentia a dor daquela irmã, a aflição daquela irmã. E então ele disse, a igreja está com cancro. Irmãos, mas a palavra do Senhor diz isto, sofrer com os que sofrem, alegrar-nos-nos, chorar com os que choram, e alegrar-nos com os que se alegram. É isto que é comunhão, koinonia, participar, não é? Alegrarmos-nos com as bênçãos, assim como nós temos tido doentes, mas também temos tido curas, que o Senhor opera. Outro dia, um irmão contou que em Valença estava uma senhora, pediu oração porque estava com um problema na perna. Não sei se já contei aqui. Eu ando por vários lugares e conto, às vezes esqueço-me se já contei aqui. Se tiver contado, peço desculpa, mas vou repetir. E a irmã estava com dificuldade de ir à igreja por causa de uma ferida, uma coisa que não saía da perna, e pediu ao diácono para orar. E o diácono orou. E no dia seguinte a irmã telefonou-lhe, olha, aquela ferida desapareceu completamente. Desapareceu. E agora espero que o diácono não pense que já pode abrir uma sala de curas, não é? Não vai fazer isso. Mas Deus cura. Deus usa as pessoas mais simples. A gente pensa, não, chama o pastor porque o assunto é grave. O pastor vai lá e não resolve nada. Há lá um irmãozinho, cheio de amor por aquela vida, faz uma oração simples e Deus opera um sinal, uma maravilha. Deus dá honra aos mais simples, aos mais humildes. Então, meus irmãos, nós temos que ter em mente que a koinonia, a comunhão, é um grande, grande segredo para nós crescermos como igreja. E é aí que se manifesta o quê? O amor. Tudo o que nós precisamos, irmãos, é que a igreja seja, como nós costumamos dizer, um ninho de amor. Eu não gosto muito da expressão ninho de amor, que me lembra outras coisas, mas a ideia está correta. Seja um lugar onde as pessoas sintam o amor de Deus. Porque uma pessoa que vem do mundo aí fora, tudo uma selvageria, cada um passar por cima do outro, não tem respeito por nada, os mais idosos são maltratados, as crianças são desprezadas, até às vezes pelos pais, uma imoralidade, uma imundícia aí fora. Entra numa igreja onde o Espírito Santo está presente, onde os irmãos se amam uns aos outros. Ele entra ali e diz, isto aqui o que é? O céu? Já morri, já cheguei ao céu? É o céu. Às vezes há pessoas que entram só de entrar e a sentirem a atmosfera da igreja, dizem, não, isto aqui, Deus está aqui neste lugar. E nós já temos tido essas experiências. Temos tido, graças a Deus. Pessoas que entram e testemunham isso. E dizem, olha, eu senti aqui uma paz, algo extraordinário. Porque é o Espírito Santo que está connosco. Então, meus irmãos, como é que nós devemos fazer? Nós devemos dispor-nos a esta comunhão. O que é que nos pode impedir de nos dispor a esta comunhão? Bom, é aquilo que no mundo nós estamos habituados, que é o isolamento. Nós somos pessoas muito individualistas, não gostamos de abrir a nossa intimidade para ninguém, não gostamos que as pessoas nos façam perguntas, não gostamos... e há pessoas que são assim, muito fechadas. Mas o Espírito Santo pode transformar. Nós também não somos coscovilheiros, não queremos saber, e é preciso ter cuidado, não é? Para não andar a querer saber aquilo, como uma vez uma irmã perguntou ao outro, olha, e quanto é que ganha? Isso não é comunhão, isso é coscovilhice, não é? Mas nós podemos abrir-nos na medida em que nós nos sentimos identificados, ter amigos na igreja. Eu até hoje, os meus grandes amigos são do meu tempo de jovem, da igreja. Grandes amigos. Que de vez em quando nós falhamos, mas dizemos coisas assim duras uns aos outros, mas nunca, a amizade está sempre, porque é uma amizade baseada na comunhão, numa comunhão do Espírito. Então, meus irmãos, isso é importante, nós abrirmos para que o Senhor possa operar na nossa vida. Segunda coisa, nós temos de dedicar tempo. Tempo.
Às vezes os irmãos saem daqui disparados. Eu sei que às vezes há autocarros a apanhar, as irmãs têm o jantar para fazer, etc. Mas não se aparece a sair daqui. Procure conhecer os irmãos, falar com os irmãos. Nós temos tido aqui visita de irmãos brasileiros. Eu não sei quantos é que estão aqui hoje. Não está aqui ninguém brasileiro hoje. Com o frio, coitadinhos, devem estar já dentro da cama, com 3 botijas, não é? 2 aquecedores, deve ser uma coisa terrível. Uma coisa que me tenho lembrado, alguns deles que andam aqui, que vêm aqui, os irmãos conhecem-nos, sabem de onde é que eles vêm? Onde é que eles vão passar o Natal? Já pensaram? Vão ficar sozinhos no Natal, não é? São coisas simples para nós pensarmos, não é? Para nós pensarmos. Não estou a dizer para os irmãos agora pegarem as pessoas e levarem para casa, não estou a dizer isso. Mas pelo menos lembrarmos-nos. E quem sabe, Deus pode até tocar o coração de alguém. Fazer isso, não viver só para nós. Eu, a minha família, eu. Às vezes os casais, quando casam, são assim, tornam-se uma coisa. Antes não, mas quando casam, então quando têm um filho, acabou o mundo. Estão ali, aquela ilha. Eu, a mulher, o filho, e o resto já sobe, o resto já atrapalha. Mas não pode ser, não pode ser. Então, antes de sair daqui, veja, qual é a pessoa que não conhece? Eu já sei que hoje há vários que vão ter com o Filipe, não é? Mas há de haver outros. E não apenas hoje, noutros dias. Não sair daqui disparado. Se houver visitantes, nenhum visitante pode sair daqui sem ser cumprimentado pelos irmãos. Não é preciso fazer uma roda, que ele fica assustado. O que é que me vai acontecer aqui? Não é isso. Mas é preciso ter... Isso é comunhão, irmãos. É comunhão. E o que é que nós vemos no versículo 44? Todos os que queriam estavam juntos. Reparem. Todos os que queriam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades. Foi aquela fase da igreja que não tinha maneira de sustentar as viúvas, os órfãos, aquelas pessoas completamente abandonados à sua sorte. Depois no versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, portanto, na casa do Senhor, na igreja, nos cultos, e partindo o pão em casa. Quem sabe nós vamos ter algumas casas que os irmãos vão oferecer para ter reuniões. Estamos a orar sobre isto, vamos continuar a orar. No Porto já estamos a fazer isso. Está a ser muito bom, mas aqui só se o Senhor mostrar. Se eu não mostrar, não fazemos nada. Partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Meus irmãos, uma coisa para terminar. A alegria de estarmos juntos. Porque eu digo uma coisa, deve ser terrível uma pessoa pensa assim, hoje é quarta-feira, tenho que ir à igreja. Ih, que frete. Irmão, eu digo o seguinte, não vá à igreja se é um frete. Se é um motivo de tormento, assim, eu hoje tenho de ir à igreja. Que luta. Irmão, não é porque alguma coisa está errada. Ou é a igreja ou é você. Alguma coisa está mal. A igreja é um momento de alegria. É a maior alegria que nós temos durante o dia. É quando estamos juntos aqui com o Senhor, a abençoar-nos, quando nós podemos falar e orar uns pelos outros. É um momento de grande alegria e singeleza de coração. Simplicidade. E para terminar, qual a consequência de tudo isto? Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo ficava maravilhado com os crentes, e todos os dias eles lutavam para que viessem pessoas à igreja, é isso? Não. Todos os dias, quem é que acrescentava à igreja os que se haviam de salvar? O Senhor. Pronto, o Senhor vai acrescentando. Porque é que às vezes o Senhor não acrescenta? Porque falta aqui alguma coisa, não é? Então, o Senhor tem-nos ensinado, para terminar, que já estão ali a dar sinal que estou na hora. Primeiro, doutrina dos apóstolos. Segundo, comunhão. Terceiro, partir do pão. E as orações. Orar, nós já estamos a orar mais um pouco, não é? Quinta-feira, há os dias das madrugadas, que os irmãos já sabem, segundas, quartas e sábados. Mas há um dia especial de oração, que eu espero um dia que seja o dia
mais importante, o culto mais importante da semana, o culto de oração. Mas isso vai a pouco e pouco, não é? Culto de oração. E nós já estamos a fazer isso. Então, meus irmãos, vamos caminhar para que o Senhor se agrade de nós e possa realizar a sua maravilhosa obra no nosso meio. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos cantar este louvor. A multidão dos que creram era só o coração e alma uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando em toda a gente. Cada dia nosso era o vinho, santa alegria, o que se parte, reparte a própria vida. Ramo ligado à videira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. A multidão dos que creram era só o coração, na alma muita alegria, singela vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. A multidão dos que creram era só o coração, alma, muita alegria, singela vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Os irmãos não conheciam este hino? É muito bonito, não é? Muito bonito. A música, a letra, uma letra bíblica. Estou quase com vontade de o cantar todo outra vez, mas já não temos tempo. Fica para a próxima. Vamos agradecer ao Senhor. Irmão, diga ao Senhor: Senhor, eu quero aprender mais sobre a comunhão. Ensina-me para que eu possa ser uma peça importante da tua igreja, um membro do corpo, vivo. Dá-me amor no meu coração, dá-me experiências e Deus vai abençoar. Ó Deus nosso Pai, como é tão singela a vida do teu povo, mas como é tão poderosa quando nós a vivemos no poder, na direção do teu Espírito Santo. Nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela também é tão simples, mas ela tem fundamentos inabaláveis, fortes, vitoriosos, para que nós possamos ser igreja como tu queres. Nós te louvamos porque nos estás a ensinar. Estás-nos a ensinar muitas coisas, muitos segredos. E hoje nós oramos para que este segredo da comunhão, ele se torne mais claro, mais vivo, mais experimentado por cada um de nós. Leva-nos, Senhor, a amar mais e mais os nossos irmãos, a conhecermos-nos uns aos outros. Senhor, se está no teu plano, a abrirmos as portas das nossas casas, ó Deus, e que o teu nome seja glorificado.
e que neste lugar, quem entrar, sinta que Jesus está neste lugar. Nós oramos assim, te louvamos por tudo, em nome de Jesus. E dizemos que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça maravilhosa do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, seja, irmãos, sobre nós, agora e para todo o sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar sentados.